Olá, meus amados queridos, graça e paz. Estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra, nossa série de Provérbios. E hoje estaremos lendo em Provérbios capítulo 26, versículo 20, e assim então está escrito: não havendo lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. Na nova versão transformadora está escrito que sem intrigas cessam as brigas. A segunda parte do texto. Que o Senhor abençoe esta palavra para nós. E aqui nós encontramos lições muito importantes. E quando nós podemos encontrar a realidade da maneira como nós nos envolvemos como sociedade, como nós relacionamos em nossa sociedade, e o ser humano, então, ele está diretamente envolvido em muitos embates, ou debates, ou discussões. E eu gostaria de dizer para você que a discussão ela se estabelece, por exemplo, na questão esportiva. Uma pessoa torce para um time de futebol e, de repente, aquilo ali se torna uma discussão, um debate, um embate, e pode chegar até mesmo a uma questão de violência, de agressão, de agressividade, aquela discussão por conta de um time de futebol. Aí, então, nós vemos que a lenha está sendo jogada na fogueira e, de repente, então, aquilo ali deu e trouxe um transtorno muito grande. Muitas pessoas hoje estão no debate no que diz respeito à questão política. Há uma divisão da sociedade hoje, marcando lados, né? Cada um defende a sua parte, o seu partido, a sua ideologia, e segue, então, as discussões. E muitas vezes essas discussões elas trazem também a separação entre família, entre irmãos, entre casais, entre amigos, e podemos perceber que a lenha também é jogada, né? A lenha é jogada no fogo da discussão política, e de repente então a discórdia se estabelece, a confusão se estabelece, e uma coisa horrível pode acontecer. Você pode pensar não só na questão esportiva, política, mas você pode pensar no aspecto também religioso. Né? Quantas discussões elas estão voltadas e focadas no aspecto religioso. Né? Muitas pessoas defendem o seu lado, defendem a sua posição e interpretam um determinado texto de uma forma, e a partir daí também começam-se as dificuldades. Lança-se a lenha no fogo e da mesma forma incendeia-se e a discórdia está estabelecida. Podemos perceber também na questão familiar, e aí você pode pensar no casamento, né? Quando a pessoa começa uma discussão, e às vezes por uma coisa tão banal, né? Uma questão que envolve a rotina da casa, uma questão que podemos até dizer como insignificante, mas aquilo pode ser motivo de discussão, de briga, e ao invés de cessar a confusão, ela aumenta, né? Porque mais lenha está sendo colocada na fogueira da discussão, e de repente então o problema está insolúvel, né? A solução, na verdade, é o divórcio, a separação, é o rompimento do casamento e a fragmentação de toda a família. E você pode pensar em relação aos filhos também, né? Porque às vezes tem uma discussão tão forte e aí você vai ouvindo, né, que a confusão ela pode terminar numa tragédia familiar, pais que matam os filhos, filhos que matam os pais, irmãos que matam uns aos outros. Então, por conta de que estão colocando lenha na fogueira. Como que a palavra de Deus é especial? Sem lenha, cessa o fogo. Então, o ditado, né, popular, né, que muitas vezes a pessoa está tentando apagar o fogo jogando combustível, né, jogando gasolina, né, e às vezes o que acontece é isso. Tem uma determinada situação, tem uma determinada confusão, e ao invés da pessoa tentar abafar, acalmar, apaziguar, resolver, né, tentar ajudar na solução, ao invés disso, coloca mais fogo ainda, né? Coloca mais combustível, e ali então as consequências elas são imprevisíveis, né? Podemos perceber que muitas vezes uma situação que aparentemente era muito simples, mas o desdobramento foi uma grande confusão, uma grande dificuldade, um grande transtorno, uma grande tragédia. E a palavra do Senhor está dizendo para nós: sem lenha, cessa o fogo. Sem difamador, acaba-se a discórdia. Né? Termina uma discórdia. E é muito interessante,
quando nós podemos receber a palavra de Deus. Eu gostaria de dizer para você, nesse nosso encontro, que se você tiver um graveto, mesmo que seja um gravetinho, para você jogar no fogo, jogar numa discussão, mesmo que seja um gravetinho, para você jogar lá no seu local de trabalho, não é para você produzir uma briga dentro do seu local de trabalho, uma intriga entre pessoas, você pega esse graveto e jogue fora. Jogue fora. Se você tiver um graveto que seja para jogar na discussão dentro da sua casa, que você jogue fora. Se você tiver um graveto para jogar uma discussão política, religiosa, esportiva, jogue fora. Mesmo que seja um gravetinho pequeno, que você diga, mas vai ser só uma palavrinha, apenas uma coisinha à toa. Não faça. Por favor, não é que você aplique a palavra de Deus. Sem lenha, o fogo cessa. Sem lenha, o fogo se apaga. Pense nisso. E que você seja, de fato, um propagador de coisas boas. Que as ações, todas nossas, a minha e a sua, seja de fato segundo a palavra de Deus. Que conselho maravilhoso. Né? Que orientação que a palavra de Deus nos traz. E ela pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Pense nisso. Pense nisso. Pense na palavra de Deus. Quero convidar você, vamos orar e vamos pedir a Deus para que nos ajude, para que nós não sejamos usados para incitar uma discórdia, que nós não sejamos pessoas responsáveis por acender fogueiras que venham produzir morte e destruição, mas que nós sejamos os propagadores da vida, os abençoadores, aqueles que ajudam na edificação de uma vida feliz. Feliz com Deus e feliz uns com os outros. Vamos orar. Deus, nosso Pai, somos gratos pela Tua misericórdia e graça sobre nós. E obrigado, Deus, pela Tua palavra, cheia de conselhos, ó Deus, tão extraordinários para nós. E que o Senhor nos ajude, Deus, a colocarmos em prática. Deus, que o Senhor nos livre, Deus, de sermos responsáveis por estarmos incitando, Deus, a discussão e que elas venham resultar, Deus, em violência, em destruição, em morte, Deus, em inimizade, em discórdia, mas que nós sejamos, ó Deus, os instrumentos que propaguem a paz. Deus, que nós sejamos aqueles que vivem pautados pelo fruto do Espírito. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Deus, perdoe nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.